Sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer uma rápida apresentação aqui para os que não estavam com a gente ontem. Meu nome é Joana Paula, eu sou CEO e fundadora da Revigoradamente. Em 2019, eu fui diagnosticada com burnout, precisei me afastar. E, infelizmente, o que aconteceu comigo pode acontecer com todos, né? Só em 2024 foram mais de 472 mil afastamentos por ansiedade e depressão, 4 mil por burnout. E agora, com a NR1 aí, as empresas, elas poderão ser multadas a partir de maio do ano que vem, caso elas não façam o gerenciamento desses riscos psicossociais. E por isso que a gente decidiu vir aqui compartilhar com vocês esse conhecimento, para que vocês nos ajudem a propagar e para ajudar aí mais colaboradores, para que eles não passem pelo que eu passei, para que vocês também não passem pelo que eu passei. A Revigoradamente, ela é uma iniciativa inovadora dedicada a transformar vidas através do bem-estar integral. Nós temos aí uma metodologia embasada em 7 áreas da saúde e muito focada na saúde profissional aí, devido a essa área ser uma área crítica por conta do burnout, que tem se tornado aí uma preocupação significativa. E reforçando a nossa preocupação com a saúde mental e o nosso propósito e o nosso compromisso é que fazemos parte do Pacto Global das Nações Unidas e por isso a gente contribui com o movimento Mente em Foco, que visa justamente impactar 10 milhões de trabalhadores até 2030 com programas de saúde mental dentro das empresas. Então, oficialmente, sejam muito bem-vindos ao dia 2 da nossa imersão Gestão dos Riscos Psicossociais, Desafios e Oportunidades da NR1. E quem são os especialistas que estão com a gente nessa jornada? Thaisa Leal, ela é fundadora da Mindscope, advogada, especialista em Direito e Processo de Trabalho e Gestão Jurídica de Empresa pela Unesp, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nas áreas de Direito, Saúde e Gestão em Saúde, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, nas áreas de Saúde Mental do Trabalhador e Riscos Psicossociais, atuação profissional em Direito e Saúde, Direito do Trabalho e Direito Empresarial, iniciadora do projeto de lei 3588 de 2020, que visa regulamentar a gestão dos riscos psicossociais, pós-doutoranda na Universidade de São Paulo, na área de gestão de riscos psicossociais e medidas de prevenção da saúde mental ocupacional, baseadas em evidências científicas. Fátima Corradini, nutricionista, mais de 20 anos em gestão de serviços e nutrição em hospitais, especialista em gestão de serviços de saúde pela FGV, consultora em negócios conscientes, treinadora de propósito de vida pelo Grupo Casulo. E aqui alguns avisos, só para que vocês se organizem. O nosso encontro ele tem uma média de duração aí de 1h30. Façam perguntas, aproveitem aí para poder compartilhar, para trocar com a gente aqui, que se enriquece bastante. Peço a gentileza de manter os microfones fechados e, se possível, as câmeras abertas para a gente poder interagir. Aproveitem para fazer as anotações. E só para comunicar, o encontro está sendo gravado. E como eu gosto sempre de comunicar, eu sempre convido todos para revigorar mentes, porque eu acho que essa é uma missão de todos de verdade, né, para que a gente consiga contribuir, para que tenhamos pessoas mentalmente saudáveis, produtivas e que consigam prosperar cada vez mais. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Thaisa, a palavra é sua. Muito obrigada, Joana, pela apresentação. Obrigada a todos presentes. Antes de começar, né, a gente fez isso, Ana Elisa, Catarina, que chegaram agora. Eu gostaria de saber só a atuação de vocês, se é RH, SST, se são líderes, só para a gente ter uma noção de com quem a gente está conversando, né? Quiser abrir o microfone e falar ou colocarem no chat, fiquem à vontade. Eu sou Ana Elisa, sou de São Paulo. Eu tenho uma consultoria em desenvolvimento humano em comunicação e dou palestras de comunicação humana, comunicação não violenta, e as questões de saúde mental me chegam muito forte, porque eu treino líderes. E eu sou fonoaudióloga e transitei muito na saúde ocupacional no início da carreira. Que ótimo, Ana Elisa. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou Ana Carolina, eu sou consultora de negócios, mas sou psicóloga de formação, trabalhei 18 anos na área, e hoje atuo em uma empresa voltada para a transformação inteligente, né, transformação digital, e onde estamos desenvolvendo aí alguns nortes voltados para essa parte da NR1. Então, por isso que eu estou aqui participando desde a segunda-feira desse evento, que vai ser muito agregador para o que a gente está buscando aí, e para o dia a dia dentro também do RH, porque eu vim da área organizacional. Com certeza, Ana, seja bem-vinda. O João Batista, psicólogo, o João Batista,
técnico de segurança, né, psicólogo organizacional, legal, hein, as duas formações, muito bom. Sejam bem-vindos, é muito legal, né, esse time multiprofissional, porque hoje nós vamos falar exatamente da prática, das ferramentas, de metodologia, e de como o comitê multiprofissional vai fazer toda a diferença para início, né, do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, eu fico bastante feliz aí por esse time heterogêneo e complementar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Hoje, assim, está um pouquinho pesada a aula, porque a gente vai falar um pouco de metodologia, enfim, mas vamos, tá? Por favor, me interrompam, em caso de dúvida, a gente conversa, a gente debate, para não ficar somente eu aqui falando, enfim, algumas informações meio, né, chatas, tá? Mas é preciso, infelizmente. Vocês veem minha tela? Ainda não. Não? Aqui não. Agora está carregando. Carregou. Carregou? Tá. Então, nós vamos aí para a nossa segunda aula, né? Vamos falar um pouquinho, basicamente, de GRO, Gestão e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e as ações da NR1. Falaremos também das ferramentas de gestão de riscos psicossociais e um pouco da metodologia aplicada ao gerenciamento de riscos ocupacionais na NR1. Então, algumas etapas aí da gestão dos riscos psicossociais, a gente pode, principalmente, pensar na hierarquia das medidas de prevenção, primeiramente, ou seja, é necessário, primeiro, né, eliminar todos os fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. É claro que é impossível, né, a gente conseguir eliminar, uma vez que nós estamos num ambiente social, relacional, então não dá, né, para eliminar totalmente os fatores de riscos psicossociais. Somos seres humanos, somos seres sociáveis e relacionais. Então, como eu tenho que trazer a hierarquia das medidas de prevenção também dos outros riscos ocupacionais, é bom que a gente sempre pense na eliminação. Mas não sendo suficiente, né, não sendo possível, a gente precisa pensar numa proteção coletiva e de forma a minimizar, então, os danos, os riscos, né, que potencialmente podem levar ao adoecimento. E a organização do trabalho aí como terceiro fator, né, as medidas administrativas, flexibilização de horários, enfim, acompanhamento da liderança, turnos ininterruptos, atividades que são potencialmente adoecedoras, que nós falamos, né, a área da saúde, da educação, da segurança, algumas que estão mais expostas aí aos fatores adoecedores. E, por último, a proteção individual, né, sempre olhando também para o indivíduo, o trabalhador, nesse caso que não usa equipamento de proteção individual, literalmente falando, mas, enfim, nessa conversa, muitas vezes individual, com o trabalhador ali, é muito necessário. E a gente já passa aqui para a primeira etapa do processo de gerenciamento dos riscos, que é a identificação dos perigos e riscos, né? Primeiro é bom falar aqui que o perigo é aquele agente causador, potencialmente causador do dano, né? É como se a gente tivesse uma cadeira num ambiente de trabalho, e ali todos sentados, né, de forma ergonomicamente adequada, de repente vem uma criança e sobe nessa cadeira. O perigo fica muito mais latente e evidente quando essa criança vai até essa cadeira, sobe, e o risco de queda é muito maior do que um adulto. Então, essa é a diferença, né, do perigo e do risco. O perigo é o agente causador do dano. Por outro lado, o risco é aquela possibilidade de algum evento, algum fato ocorrer. Então, é bom que a gente tenha também essa noção aí para fazer, então, essa primeira etapa, que é a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes e fatores adoecedores, a indicação do grupo de trabalhadores mais expostos aos riscos, e, por último, a aplicação de questionários científicos ou entrevistas, a depender do segmento e do tamanho ali da empresa, do porte da empresa. Então, vejam que são praticamente 4 ações, né, dentro dessa etapa, de maneira, assim, muito simples e direta, mas muito importante, porque é a primeira etapa, né? Ela vai depender, as outras etapas vão depender muito desta primeira etapa aqui. Então, eu trago a segunda etapa já como a classificação e avaliação dos riscos ocupacionais.
No que se refere, então, aos riscos psicossociais, a primeira ação seria a seleção de ferramentas de diagnósticos adequadas, né, para fazer a coleta de dados e investigar as possíveis formas de informações, né, que os trabalhadores podem ali, de certa forma, responder no questionário. Esses questionários resultam aí num determinado nível de risco, a depender da predominância ali dos fatores, das dimensões coletadas de informações, né, por exemplo, jornada, organização de trabalho, lideranças, relacionamentos interpessoais. Então, a quem vai, de alguma forma, propor esse questionário vai precisar olhar e interpretar esses dados também, né? E a classificação, né, principalmente do nível do risco, para propor as medidas preventivas. E aqui os critérios de avaliação passam por três elementos, né, três aspectos. Um deles, a severidade, que são as possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. O segundo aspecto, a probabilidade, que é a chance de ocorrência das lesões ou agravos à saúde. E também, um terceiro aspecto, o número de trabalhadores ali mais expostos aos fatores de riscos. Então, eles precisam, né, a gente precisa olhar para esses trabalhadores como prioridade no plano de ação. E aqui, né, na terceira etapa, a gente já entra exatamente no plano de ação e a implementação. O primeiro, elaboração do plano, né, ali indicando medidas de prevenção, inserir, manter ou aprimorar riscos, né, com cronogramas, ações e os responsáveis, né, como forma de acompanhamento. Também a implementação, que vai trazer as medidas, os respectivos ajustes necessários, que devem ser registrados de forma detalhada e sistemática. O acompanhamento dessa etapa, né, especialmente para esse comitê multiprofissional, que tem como função ali, de forma estratégica, analisar os dados, acompanhar o plano de ação e também fazer os eventuais ajustes. E a correção, se for necessário, quando os dados obtidos neste acompanhamento indicarem ineficácia, né, não estão assertivos, não estão trazendo resultado, é preciso, então, mudar a rota, mudar o trajeto. O que vai culminar, então, no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Né, toda essa etapa que nós descrevemos aqui vai resultar no documento elaborado sob responsabilidade da organização, datado e assinado, sempre disponíveis aos trabalhadores, né, e também à Inspeção do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ele vai conter especialmente o inventário de riscos, e aqui eu estou falando também dos riscos ocupacionais, não só os psicossociais que estão inseridos dentro, por hora, dos riscos ergonômicos, porque eles não têm um campo específico para risco psicossocial, e também o plano de ação, né? O inventário corresponde ao documento que consolida os dados, identifica os perigos, ele é parte integrante e obrigatória do PGR. E o plano de ação, que indica as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas com cronograma e responsáveis definidos. Alguma dúvida até aqui? Tá claro? Eu só queria saber, né, o time de SST que está aqui, para a gente conversar um pouquinho. Parar aqui um pouquinho a apresentação para a gente conversar. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não? Parei, né? Ainda está espelhada. Aqui está espelhado. Tá. Então eu tirei aqui. Mas, aqui, parar a apresentação. Ele não quer parar. Que legal. Mas eu queria, assim, que a gente conversasse um pouquinho. Até aqui ficou claro para vocês? Existe alguma dúvida em relação? Alguém já está colocando em prática? Eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho agora. Alguém já começou, pelo menos, a pesquisar sobre ferramentas? Quer trazer algum caso prático? Time de SST. Vocês estão sabendo tudo já? Já está tudo certo. Não, João. Eu acho que esse é um período, né, de um ano aí que as pessoas, de fato, né, vão buscar adaptação, educação, aprofundamento para colocar em prática. Então, eu posso continuar? A gente fala no final, então.
É isso aí, Catarina. É buscando o conhecimento, a gente consegue ultrapassar essas barreiras aí. Muito bem. Aqui. A quarta etapa, a gente já entra aqui no monitoramento. Essa é uma etapa bastante importante, né? Uma etapa assim que demanda com certeza um time, que sejam 2, 3 pessoas dentro da organização ou fora da organização que possam fazer esse controle, né? Essas medidas de controle. E hoje o PGR tem como prazo, né, 2 anos a revisão dele, a cada 2 anos, né, bianual. Mas para as empresas que são certificadas, são 3 anos. As situações especiais, ou seja, antes do prazo de 2 anos, antes do prazo de 2 anos, né, que é preciso, então, fazer essa revisão, se for no caso de modificações tecnológicas, estrutura, mudança de endereço, mudança de liderança, ou qualquer fato que ocorra ali dentro do ambiente de trabalho, como acidente ou doenças ocupacionais, né, números de afastamentos muito recorrentes, então é preciso fazer, com certeza, esse monitoramento. Nós sugerimos, né, na academia científica, existem algumas metodologias que sugerem aí de 3 a 4 meses, não mais que isso, né, exatamente para você ter essa frequência e esse processo contínuo de acompanhamento. Porque, vejam, em 2 anos, muitos fatos podem ocorrer dentro de um ambiente social de trabalho que é dinâmico, super dinâmico, né? Então, é um processo contínuo, né, frequente, adaptativo, e vejam, né, a avaliação de risco, ela deve constituir um processo contínuo, identificando inadequações, né, quando identificando inadequações, quando houver mudanças nos requisitos legais, ou também por solicitação justificada, tá? Inclusive sindicatos, CIPA, e até mesmo os trabalhadores podem pedir aí essa revisão, né? E aqui eu trago um pouco de metodologia da ISO 45003, que fala sobre a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essa norma técnica internacional foi publicada em 2021, né, com foco aí no bem-estar psicológico das organizações. Ela tem como diretrizes específicas a gestão do risco psicossocial no trabalho, e o objetivo é exatamente trazer aí, né, complementar a ISO 45001 já existente, e trazendo esses elementos aí dos riscos psicossociais, e a sua aplicação é bastante flexível, né, as organizações de todos os portes, setores, e buscam aí melhorar a saúde mental no ambiente profissional. A gestão cíclica, nós falamos um pouco na última aula, acho que a última questão que eu respondi para a Celi, foi exatamente, né, sobre um pouco a gente falou um pouco sobre a gestão cíclica aí do PDCA, que primeiro, né, o planejamento é muito importante, né, na identificação sistemática aí dos perigos psicossociais no ambiente de trabalho, depois a execução, né, implementando os controles, medidas preventivas baseadas aí na avaliação, depois as melhorias, né, revisão contínua e ajuste nas estratégias, e o to-check, que é o monitoramento dos indicadores e eficácia das ações implementadas. Então, vejam que essa é uma metodologia muito aplicável, né, durante o processo de gerenciamento de riscos. Ela vem exatamente para ajudar, auxiliar aí as pessoas que estão um pouco ainda perdidas. Vejam que existe aí o passo a passo e existe um caminho, né, para seguir. As etapas aí para a implementação da ISO, primeiro, né, comprometimento da liderança, falamos um pouco sobre isso também, a alta liderança, os CEOs, os gestores em geral, coordenadores, eles precisarão estar envolvidos, engajados, né, com todas essas ações, especialmente na identificação do risco, trazendo aí também os trabalhadores para essa responsabilidade, né, nós vamos falar um pouco sobre corresponsabilidade aqui. Então, esse diagnóstico inicial também muito importante, que vai ser crucial para as demais etapas, né, para a efetividade das demais etapas, e o planejamento estratégico, né, definição de objetivos, plano de ação detalhado, e a integração com sistemas já existentes, né, alinhando sempre a ISO 45001 a outros sistemas de gestão.
Os benefícios, né, da implementação da ISO já trazem alguns números: 30% da redução de absenteísmo, a diminuição das faltas relacionadas aí a problemas de saúde mental, 25% do aumento de produtividade dos trabalhadores, né, eles ficam mais engajados, mais focados, 40% da redução de turnover. Eu acho que hoje é um grande problema que toda empresa enfrenta. Eu não sei se vocês conseguem na prática aí, enfim, mais do que eu, porque, né, eu sou da área jurídica, mas a gente vê assim uma dificuldade imensa que as empresas têm de encontrar as pessoas certas, as pessoas capacitadas, né? Então, maior retenção de talentos e satisfação do trabalho. A metodologia agora aplicada aos questionários, que a gente vai falar um pouco, ela começa pela criação do comitê, esse comitê multiprofissional, né, essa equipe que vai à frente de todas as ações do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Como é que a gente pode criar esse comitê? Ele pode ser criado especialmente, e a gente, é claro, sempre vai sugerir, né, é algo que a gente vê de forma mais efetiva, né, na prática, que o time de SST, pelo menos uma pessoa de SST e uma pessoa de RH e um líder possam aí iniciar pelo menos esse comitê, que eles possam ter reuniões assim frequentes, né, às vezes semanais, uma reunião por semana, para ali começarem a dar os primeiros passos, né, mas eles precisam estar preparados, eles precisam entender pelo menos do assunto, né, não de forma aprofundada, mas a prática vai trazer muito esse aprendizado também. A conscientização, porque esse comitê ele vai precisar dar treinamentos dentro da empresa. Esse comitê ele vai precisar conscientizar, sensibilizar os trabalhadores, porque a gente falou na última aula, uma das características para mim foi muito forte, que até então não tinha visto, é o protagonismo do trabalhador em todas as ações do processo de gerenciamento de riscos. Eles serão ativamente comunicados, eles serão ouvidos, então, de forma muito ativa, eles precisarão participar de todas as ações. E, principalmente, né, já nas etapas, né, identificando e classificando o risco, né, aplicação de questionários, a busca e também o direcionamento para aquele questionário de diagnóstico mais adequado àquela organização. Eu vou falar um pouquinho, né, a gente não vai conseguir esgotar, mas existem na literatura científica questionários muito, assim, alguns focados mesmo em segmentos, em atividades, alguns mais simples, outros mais complexos, que trazem ali informações mais detalhadas. Eles vão precisar apresentar resultados, né? Principalmente ali da resposta dos questionários, da coleta de dados, certamente CEO, enfim, alta direção, precisarão também estar cientes do que eles, né, esse comitê aí, está de alguma forma envolvido e agindo aí para evitar o adoecimento mental por meio do gerenciamento de riscos. Eles vão precisar, né, discutir e analisar sempre esses resultados, o plano de ação implementado, se está surtindo efeito, se está sendo efetivo ali aquele plano de ação, execução das medidas, e, por fim, o monitoramento, né, eles vão precisar ter esse acompanhamento contínuo e periódico de todas as ações. Então, ele pode ser composto aí de 2, né, a 5 membros, preferencialmente RH e SST, por quê? Porque esse time detém parte de documentos, informações muito importantes, e eles têm principalmente esse feeling, né, para lidar aí com os trabalhadores, com a liderança. Então, eles são aí, ao meu ver, os departamentos mais preparados. Aqui pode entrar compliance, jurídico, né, mas sempre bom líder também estar presente, se possível. Eles podem criar um canal de denúncia, não, um canal de comunicação. Um canal de comunicação para envolvimento de todas as partes, né, gerenciando, coordenando ações, esclarecendo dúvidas, né, compartilhando informações sobre prazos, cronogramas, responsáveis. E o objetivo sempre dos questionários é trazer o anonimato, tá? A gente precisa muito respeitar a LGPD, então, para que sejam cada vez mais envolvidos e os trabalhadores tenham principalmente ciência da importância deles e que eles possam aí de forma muito honesta e verdadeira responder aos questionários ou, enfim, né,
ter esse espaço de escuta e fala, né, se dependendo do porte da empresa, do segmento, às vezes é um grupo focal, uma roda de conversa, mas, enfim, independente da forma como for coletar esses dados, sempre garantir o anonimato, tá? Nem se for preciso trazer um terceiro ali para ouvi-los, né, um psicólogo que vai também ter essa confidencialidade aí preservada do trabalhador. Esse questionário nada mais é, né, do que o acesso de escuta e fala indireta, eu digo. Por quê? Porque ele vai ter essa oportunidade de expor ali os potenciais fatores psicossociais. E as ações, né, sempre baseadas em dados, é aquilo que nós falamos. A decisão baseada em dados, o monitoramento das ações, a efetividade, resultados, impactos, eles vão ser muito fundamentados nas informações e nos dados lá da primeira etapa, né? Então, vejam que uma ação é muito relacionada à outra. Instrumentos de medição, né? Compreender os níveis, os graus de riscos ocupacionais psicossociais. E, por fim, a prevenção, identificando e monitorando aí os fatores de riscos com o fim de prevenir o adoecimento, prevenir o dano, prevenir a indenização, o risco judicial. As principais formas hoje de coleta de dados que nós podemos, né, encontrar é por meio de questionários digitais no Google Forms, SurveyMonkey ou sistemas corporativos. Exemplo, COPSOC, HSE, o JCQ, são todos, eu conheço bastante o COPSOC, inclusive foi um questionário traduzido por mais de 80 países, ele tem uma validade e um reconhecimento internacional, como forma de adaptável também à realidade, que é mais legal, né, você poder adaptar a realidade ali da organização. E por meio, às vezes, dependendo também do porte da empresa, do segmento, alguns questionários podem ser impressos em treinamento, sempre garantindo o sigilo, né, em salas de reuniões, às vezes salas de descanso, e ali o líder ou o comitê multiprofissional pode também coordenar essas ações, né. Ou entrevistas estruturadas, grupos focais, né, acho que esse direcionamento vai depender muito do feeling desse comitê, dessas pessoas que já estão ali envolvidas com os trabalhadores, eles vão poder direcionar a melhor forma de coleta de dados, né. E divulgação dos resultados, né, por fim, esse comitê vai analisar o dado, ele vai, né, ter condições de classificar esse risco, muitas vezes existem já, né, alguns questionários que já trazem essa avaliação do risco, essa classificação, então será um semáforo ali, o grau, né, a gente geralmente coloca 4 escalas, o grau leve, médio, né, grave e extremo. Então, são 4 escalas que podem ser utilizadas nesse caso, e a comunicação, né, a divulgação dos resultados aos trabalhadores, aos líderes e aos responsáveis aí pelo plano de ação. Thaisa. Oi, vamos lá. Eu levantei a mão, Thaisa. Ai, desculpe, é porque eu não vejo vocês, tá? Desculpe. É que como a Thaisa não está vendo você... Não vejo. E aí também eu não quis interromper, né? Por isso ela estava, né, tão focada já aí nessa etapa já final dos resultados, eu também não quis interromper. Vamos e aí eu tenho duas perguntas, né, para você poder nos nortear aí. Primeiro eu vou falar já sobre essa última que você falou dos questionários, que eu penso o seguinte, tá? E aí queria o seu olhar também sobre isso. Como ainda é uma temática que a gente está começando, né, a trabalhar sobre ela, e como também ainda traz muita subjetividade, é o grande que todo mundo, né, a gente está todo mundo permeando isso, porque claro que assim, nós já discutimos, inclusive na outra aula, que eu vou ter diversas outras fontes de dados também, além dos questionários, né? Mas eu entendo que talvez nesse primeiro momento, e concordo com você, todas as fontes de entrada que você colocou aí, que é como eu digo assim, nós mesmos somos instrumentos do clima organizacional. Porque você quando você chega, você já sente, as pessoas, elas procuram você sente, não tem como, né? E essas entrevistas, até mesmo estruturadas, ou tudo isso que acaba trazendo, eu entendo que é um ponto importante, inclusive para que, de fato, nós façamos análise qualitativa da coisa, que é ela, de fato, que vai nos trazer os elementos mais ricos para aquilo que a gente precisa trabalhar, mas eu penso que talvez, num primeiro momento, a análise quantitativa
ela vai, assim, eu penso que o pontapé inicial vai ter que ser da quantitativa, vindo para a qualitativa, né? Não dá para fazer só uma qualitativa sem uma quantitativa, por quê? Porque senão a gente não vai ter uma estatística mais fundamentada, né? Aí eu queria, por favor, que você falasse também um pouco sobre isso, porque também assumir, como você está dizendo, também não adianta fazer somente uma análise quantitativa, se a gente, inclusive, como por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar a pesquisa de clima, que eu digo, você trabalha a quantitativa, ela te aponta alguma coisa, mas ela não te diz exatamente o que está acontecendo, ela diz, ó, vai investigar neste lugar, vai investigar esse ponto, porque tem alguma coisa ali acontecendo, e a gente vai ter que ir lá para poder entender justamente as percepções das pessoas, até para entender os ajustes necessários. Esse é um ponto. E a outra questão, ainda é um pouquinho anterior, quando você fala dos comitês, né, realmente é muito importante, e me trouxe, eu ainda não tinha tentado para isso, era claro que a gente já sabia que teríamos que ser equipes multidisciplinares, mas formalizar isso dentro do programa, eu acho que o que você está trazendo é extremamente bacana para isso, porque assim, tudo bem, nós somos, né, uma equipe, mas na hora que eu formalizo isso dentro do programa, isso tem um outro peso, e aí a minha pergunta é ótimo para quem tem SESMIT estruturado dentro da empresa, como eu já tive a graça. Na verdade, até o meu emprego anterior, eu sempre trabalhei com SESMIT estruturado dentro da empresa, então só a gente já era a equipe multidisciplinar. E quando você não tem? Pronto, como é a minha realidade hoje, eu não tenho. Então, assim, quem seriam as pessoas indicadas? Sei que você já até meio que sugeriu outras aí, mas assim, mas quando você não tem, quando a empresa, ela tem um porte, ou ela está dividida, né, em muitas unidades, que não tem a obrigatoriedade, e pelo grau de risco, não tem a obrigatoriedade de ser um SESMIT estruturado, nem sequer de ter um técnico de segurança. Então, assim, quem você indica para ser, né, esses membros, né, desse comitê, para que você, ou se traz alguém de fora, né, para que a gente possa também ter essa validade, ser essa referência na organização para poder fazer essas tratativas. Excelente, Eliane, muito obrigada. Bom, vou começar pela segunda. É o seguinte, o comitê, e você foi no ponto, ele vai precisar ser criado dentro de um programa, dentro de uma política, excelente, porque isso vai estar ali. Vocês vão ter ata de reunião, vocês vão ter encontros, né, semanais, quinzenais, a definir. Mas esse comitê, dependendo do porte da empresa e do segmento, ele muitas vezes ele dispensa o SESMIT, né? A empresa dispensa o SESMIT. Então, ele vai precisar de uma equipe, ali, às vezes pequena, interna, que eu entendo que seja o recursos humanos, pelo menos uma pessoa de recursos humanos, e pelo menos um líder que possa estar ali envolvido. CIPA. Tá? Alguém da CIPA, enfim, o CEO que queira se envolver aí, que seja por um tempo. Este ano nós estamos aqui fazendo, né, a definição dos responsáveis. Uma pessoa de RH, um trabalhador, tá? Se possível, excelente, um trabalhador. A gente vai ter também o olhar de trabalhador, olha que legal. E ele vai, inclusive, comunicar depois os demais colegas ali. E a gente sugere, quando não tem o RH bem estruturado, ou o SESMIT estruturado, e de fato nós estamos falando aí de 90% das empresas brasileiras são pequenas e médias, e o dimensionamento do SESMIT, ele tem ali, né, salvo engano, mais de 500 trabalhadores para você ter uma equipe e um SESMIT formado. Então, nós vamos considerar aí que nós estamos falando de 90% das empresas. A gente sugere sempre uma equipe terceirizada, então uma assessoria especializada, às vezes uma contratação de um terceiro, que, é claro, tem a capacidade ali de ajudar vocês nas ações, tá bom? Então, essa eu acho que é o grande diferencial, principalmente nesse conhecimento específico, que agora as pessoas vão precisar se aprofundar, às vezes conhecer um pouco mais, tá? Mas nada que essa pessoa entre no início, né, ajude ali no monitoramento, e depois as pessoas se capacitem também. Mas vejo como necessário e primordial, inicialmente, ter, sim, uma pessoa específica para cumprir aí com vocês essa missão, tá? De levar à frente, de ajudar no monitoramento, na implementação de ação, na criação de uma cultura, no preparo da liderança, e principalmente os treinamentos. Eu não consigo ver nem o início do processo de gerenciamento de riscos psicossociais sem antes preparar o trabalhador, para ele saber o que ele está fazendo, como é que ele vai responder, para ele entender o questionário, e ver que não é nada de um bicho de 7 cabeças,
Ele apenas precisa ser, né, o mais verdadeiro e o mais honesto possível nas respostas, porque isso vai impactar nas demais ações. Tá? Então, educação primordial. Tanto é que eu falo que esse ano a gente tem um preparo aí, a gente tem um tempinho agora para preparar, principalmente para a educação. Tá? Eu consegui te responder? A segunda. Sim, já deu a ideia, porque assim, mesmo que a gente não tenha, e foi muito importante você trazer essa questão, por isso que eu estou dizendo assim, o que você está trazendo é bastante importante para nós, justamente o comitê é o que vai fazer a grande diferença, né, porque você vai ter as diversas perspectivas dos olhares, então acho que assim, independente de como a gente vai compor, mas se a gente já imagina essas representatividades, né, lá dentro, mesmo que não tenha, né, essa especificidade de ser tecnicamente a equipe multidisciplinar do SESMIT, que vai realmente nos apoiar com um olhar, né, muito mais diferenciado, mas só o fato de você ter os diversos olhares, isso também já vai nos respaldar muito, né, no sentido daquilo que vai ser feito, e inclusive capacitar essas pessoas, né, acho que assim, já deu uma clareada, né, das possibilidades que a gente pode ter, independente, né, do nível do negócio. Sim, e aí vai depender muito do contexto, né, aquele feeling mesmo que o RH tem, né, saúde e segurança, se tiver o time interno tem, se não tiver, eu acredito que algumas empresas também vão especializar, né, em gestão de riscos para auxiliar, né, principalmente na questão dos questionários, da avaliação, da interpretação de dados, né. Claro. Agora vamos para a pergunta, na primeira pergunta. Os questionários, Eliane, todos eles são cientificamente, né, validados, são testados, validados, inúmeros, né, cientistas já trabalham em diversos países, já aplicam, e tem, de fato, muito resultado nesse acompanhamento. Eles trazem uma abordagem quantitativa, porque todos eles vão, principalmente, tem como foco a análise coletiva do ambiente de trabalho. São alguns, né, eu posso falar que eu não consigo conhecer todos, porque são mais de 20, 30 aí dos mais importantes, mas alguns aqui que eu trouxe, COPSOP, JCQ, demanda controle, todos eles trazem dimensões. Então, você vai ver por dimensões qual é ali aquilo que de fato está chamando a atenção, aquilo que de fato eu preciso atuar ali, né? Seja um departamento específico, seja uma atividade, esse plano de ação, ele vai muitas vezes, né, responder ali ao resultado com aquele grupo mais exposto ao risco psicossocial. Então, pode ser que você tenha uma análise coletiva, ampla, global, por meio da análise quantitativa dos dados. Mas essa análise qualitativa do resultado vai depender muito, assim, desse olhar. Aqui eu tenho, por exemplo, né, dentro da empresa, um time que requer uma atenção, sei lá, time de vendas, que está sempre aí com pressão psicológica, para resultados e tal. Enfim, né, como é que a gente pode abordar de forma mais assertiva, de forma a minimizar ali, sei lá, né, o estresse grave e às vezes afastamento, a liderança mais preparada, aquela liderança que exige o resultado, mas também ela precisa, né, ter esse lado preparado humanamente falando. Então, assim, veja que são contextos e contextos, e o questionário, ele vai trazer muito isso. O COPSOC, por exemplo, que é o que eu mais entendo e pesquiso, ele é adaptável, ele tem 3 formas de medida, ele tem modelos breve, médio e longo. O breve, ele vai trazer muito isso, ele vai trazer 5 dimensões muito específicas do coletivo, mas você, interpretando os dados, você tem uma análise qualitativa. E você vai conseguir, então, direcionar, tá? A gente vai falar um pouco mais também sobre, no final da aula, né, Joana, sobre algumas ferramentas, né, já automatizadas também que podem ajudar nesse sentido, mas é importante, partir do coletivo para o individual. Todos eles têm abordagem coletiva do ambiente de trabalho. Perfeito, tá? E uma das coisas também que a gente tem refletido bastante aqui é o seguinte, diferente, né, dos demais riscos, aonde você olha um ambiente, por exemplo, e se você tem ambientes que eles são semelhantes, eu vou dar o exemplo da empresa que eu trabalho hoje. É um grupo de concessionárias, né, concessionárias Honda. E aí, a concessionária, ela tem um padrão, certo? Porque existe um layout, modelo, ela tem um padrão. Então, por exemplo, eu consigo hoje
quando a gente está falando dos demais riscos, o risco físico, por exemplo, o risco ergonômico, você consegue generalizar se os ambientes são semelhantes. E o grande quê da importância desses questionários e da interpretação desses questionários é que, mesmo eu tendo o mesmo ambiente físico, mas não vai ser nunca o mesmo ambiente psíquico. Então, assim, agora vai trazer para a gente que aquele, antigamente, né, você, quem é mais apreciador aqui da área da segurança do trabalho sabe disso, o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, que existia, né, para alguém assinar lá um PGR, ele não vai poder existir mais. Por quê? Porque se mudou o líder, se mudou... Não importa, porque mudou, já vai ter mudado tudo. Então, assim, o ambiente psíquico, ele é totalmente diferente. Então, muitas vezes, né, como a Thais está dizendo assim, até a própria questão de dizer assim, a área comercial vai ser mais exposta, por quê? Mas pode ser que a minha área comercial do lugar X, a percepção que ela tem, né, ela pode estar sendo muito mais resistente àquele risco que eu sei que ele existe, mas talvez eu não tenha que fazer um tipo de intervenção mais imediata nela, que eu tenha que fazer numa outra, que talvez tenha uma realidade psíquica totalmente diferente, né? Então, assim, isso realmente vai exigir mais de nós na interpretação daquilo que a gente vai precisar tangibilizar para poder fazer a intervenção. Não dá mais para supor alguma coisa, né? Porque o ambiente realmente ele é diferenciado para cada lugar e muitas vezes, né, mudou a liderança, aí entra o que você falou, e aí talvez isso até nos advenha assim, mudou a liderança, até a própria periodicidade da aplicação da pesquisa. Houve muita mudança na empresa, mudou a liderança, opa, eu vou ter que aplicar novamente. Exatamente. E você vai conseguir, inclusive, Eliane, analisar impacto. Veja que é um ciclo, né? A gente falou da gestão cíclica ali. Eu fecho o primeiro ciclo, implemento a ação, é meio que, né, até lógico, implementação, daí deu certo, né, não deu, vamos medir. Mede de novo, identifica o risco, classifica, implementação ou não, estamos no caminho certo, não estamos, né, o que vamos reajustar, vamos corrigir. Então, veja que mas é aquilo, de novo, você tem dados, você tem informações, você está munido, né, daquilo que de fato vai te levar para um planejamento estratégico, você vai ter, inclusive, indicadores de ROI, para falar aqui, indicadores de RH, produtividade, absenteísmo, turnover, enfim. Então, é muito mais sistematizado e racional esse tipo de sistema do que eu ficar investindo, tá? E aqui eu te falo, porque tenho conversado com muitas empresas, né, grandes, que têm inúmeros programas de saúde mental. E a última empresa que eu estava, eu fiz uma palestra, e uma das donas chegou para mim e disse assim, nossa, mas como aqui a gente já faz tudo, o que mais a gente precisa fazer? Né? Ela falou assim, e a CNR veio, olha, eu não sei para quê, olha, não dá para entender. Aí eu falei para ela, você mede a efetividade das suas ações? Você mede o teu programa de saúde mental? Eu tenho o Hub, eu tenho isso, eu tenho psicólogo, eu tenho não sei o que de autocuidado. Eu falei, mas você tem noção de quanto dinheiro pode ser que você esteja perdendo? Você vai conseguir sistematizar essas ações que você está dizendo para mim. Você não sabe se ela tem efetividade. Vou pensar nisso. Então, veja, é porque nós temos uma cultura ainda, né? A Cláudia está levantando a mão, você vai falar que a Cláudia é cientista. A gente tem uma cultura de não olhar para dados, informações. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue o investimento necessário. Porque a gente não está munido de dados e informações importantes, estratégicas, né, para o negócio. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Cláudia? Muito boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem aí com o friozinho, que tá difícil. São Paulo hoje tá. Tá complicado. Nossa, Thais, eu tô com um quentinho no coração, assim, de ouvi-la e ouvir também o que a Eliane trouxe, que assim, porque, meu Deus, né, é exatamente isso, né, como é que você olha para esse dado, como você sistematiza, faz, né, o tempo zero e etc, e as pessoas não medem, e eu falava, gente, a gente precisa medir,
Então, assim, de uma pesquisa básica, depois que as pessoas saem dos serviços de saúde que tem na empresa, com QR Code, você já consegue pegar tanta coisa. Isso feito, assim, aleatoriamente. Quando entrei, não tinha nenhuma sistematização, né? Mas as pessoas já deixam, já falam tanta coisa. E aí, ele, né, e complementando também, assim, Thaisa, o que é muito legal é que quando você tem um estudo de método misto, quanti-quali, né? Você entra em alguns detalhes que às vezes a gente não imagina a capacidade das pessoas. Uma vez num grupo focal de lente de contato, por que a lente de contato estava vendendo, a aguinha da lente de contato estava vendendo muito mais para os homens do que para as mulheres? Era a pergunta. Gente, no grupo focal, os homens, eles, na época, eles davam uma lambidinha e colocavam, eles não viam a necessidade da aguinha. Tá? Então, assim, desde coisas do marketing, no meu trabalho, a ketamina era uma droga com 4% de prevalência na balada, sendo que na população geral, no levantamento domiciliar nacional, com 8 mil pessoas, 9 mil, na verdade, na época, é 0,00001. Não tem. Por quê? Porque você está num ambiente específico de tipo de balada específico, que essa droga ela tem uma prevalência muito grande. Né? E quando você. Então, assim, o quali, como é que eu peguei? No meu diário de campo. Porque eu notava que na balada, eu não peguei isso no Quant, porque quando a gente rodou o dado, não tinha N suficiente para pegar. E eu falava, gente, mas tem um negócio aí. Essa balada as pessoas estão bebendo menos. O que será que é? Quando eu fui para o meu diário de campo, que é uma das técnicas da pesquisa quali, estava ali uso de ketamina. Quando a gente rodou as baladas com aquele perfil, deu uma prevalência de 4%. Gente, é muito alto. E a ketamina é uma droga super perigosa. Então, ali, naquele tipo de balada, você precisava de uma intervenção muito diferenciada das outras, que é fazendo um paralelo com o que vocês estão falando dos setores, né? E aí a dificuldade que eu fico imaginando de você fazer uma pesquisa quali dentro da empresa é você fazer o grupo focal das pessoas se exporem, você tem que gravar, você tem que transcrever, aonde vai ficar, quem vai transcrever, porque quando você está no ambiente acadêmico, né, gente, você tem lá a FAPESP, CNPq, o Comitê de Ética em Pesquisa, se assina papel, fica tudo ali. E no corporativo, com o LGPD, Deus me livre e guarde, essa transcrição vaza sei lá como. Então, assim, é muito desafiador isso. Agora, por um lado, se a gente consegue fazer um pilotinho e conseguir entender com o departamento de dados como a gente pode fazer isso dentro do corporativo, gente, vai ser de uma riqueza muito legal. Então, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso. Muito, muito, muito. Obrigada. Muito obrigada. Meia mais. Imagina, obrigada, Cláudia. A mão aqui. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Alguma? A gente já está indo, eu já ia finalizar aqui para a gente refletir um pouquinho no cenário que a gente está, tá? Graciete. Boa noite a todos. Realmente será um desafio enorme para a RH apresentar a organização e a importância desses dados. Algumas estão realizando apenas com a gestão. Entendo que não funciona muito bem. É o seguinte, Graciete, nós estamos construindo, tá? A gente está num momento histórico propício, oportuno de construir. É começar, de fato, assim, do zero, né? Aquilo, tudo que é novo, causa, né, incômodo, mal-estar, estranhamento, né? Às vezes a ciência causa isso aí, né, Cláudio? Estranhamento, né? Você já ouviu falar? Tudo, né? De repente, as coisas começam a clarear, e a gente começa a entender, e poxa, né, de novo, a gente está falando de estudos de mais de 20 anos no mundo, que funcionam, que minimizaram. O Chile adotou gestão de riscos psicossociais, porque lá o índice de suicídio estava, assim, insustentável, né? Então, as empresas começaram lá. Então, não é possível, né, que vamos precisar ir além, não é possível, né? De quase 70% de 2023 para 2024, o número de adoecimentos, né? O aumento do adoecimento mental, dos afastamentos. Então, vejam que é uma questão de sustentabilidade, né? Social, humana, econômica. Então, é isso mesmo, viu, Graciete? A gente vai ter que lidar com a resistência. E quem lidar com resistência paga um preço. Mas aí, Thaís, vale a pena, né? Mas aí, Thaís, já aproveitando o momento de discussão, eu acho que assim, aí a Graciete, né,
Tem muita Sim. razão, e a gente vai ter também tudo em paz, meu amor. A gente também vai ter que ser, e aí nós, né, que, por isso que assim, vou voltar um pouquinho assim, dentro, inclusive, da metodologia que você está falando. O comitê vai ser muito importante para isso, porque aí não é uma única voz que está falando, ou analisando, ou trazendo, ainda mais quando você traz a liderança, né? Porque aí você também amadurece primeiro esse grupo, para depois você colocar 2. A gente sabe de fato que quando a gente trouxer as realidades, veja, quando a gente faz uma pesquisa de clima, a gente apresenta, às vezes já é difícil as pessoas conseguirem aceitar um resultado, né? Porque não, mas não é assim, porque, e aí por isso também que os outros dados também a gente vai ter que estar muito munido, como, por exemplo, você está dizendo, rotatividade, as próprias questões dos atestados médicos, para poder compor tudo isso, né, e nos apoiar na hora do que a gente estiver apresentando, mas mesmo assim, ainda pode ser uma realidade chocante, né? Então, peraí, como é que de repente eu achava que a minha empresa, né, era maravilhosa, você está me apresentando esse negócio e você vai colocar isso num documento que vai para o Ministério do Trabalho? Peraí, né? Então, assim, será chocante, e aí também agora eu vou voltar no que foi na aula passada. Gente, calma. As pessoas também são seres humanos, a gente vai ter que ir com calma, né? Também, né? Então, a gente vai ter que imaginar também como vai ser a forma que nós iremos fazer essa devolutiva, né? Como é que isso vai acontecer? E aí tem toda uma questão da cultura, da organização e tal. Inclusive também para não chocar as pessoas, porque veja uma outra coisa. Na hora que a gente diz assim, vamos lá, que de repente num risco psicossocial, a ideia que numa área X tem uma incidência, né, extremamente alta de alguma coisa, e aí a gente já vai conhecer, a gente vai apresentar aquele dado puro, puff, né? Sem a gente ter feito uma lapidação. E aí o CEO, sei lá quem seja, mas acontece isso nessa área, corte-lhe as cabeças. Aí vai sair cortando a cabeça de todo mundo também? Então, assim, a responsabilidade também desse comitê, da forma como isso será analisado, inclusive da forma como isso será apresentado, à luz das medidas também de intervenção, é um outro ponto muito importante, porque senão a gente vai acabar arruinando, na verdade, é a organização, porque o negócio vai ficar tão maluco lá dentro, porque, a princípio, como as pessoas ainda não vão ter, nem nós também, tanta maturidade para o risco, vai ser assim, não, então se eu cortar essa liderança, eu acabo com esse risco, né? A solução vai ser cortar. E aí você vai tomar medidas, às vezes, que de fato não vão ser as medidas adequadas para a intervenção. Então, assim, trabalhar muito isso, a educação, e ter muita cautela e responsabilidade, à luz da análise da cultura organizacional também, de como nós iremos fazer a devolutiva desses dados e tratar isso dentro da empresa, é um ponto importante dentro desse processo, desse planejamento. Excelente. Educação e sensibilização, tá? É por aí. Desculpa, e o que você trouxe, ele também, assim, né? A empresa não sabe nem a prevalência nem a incidência, né? Então, tudo vai ser muito novo, e aí vai ser meio caótico. Então, separar esses conceitos, como mostrar e falar, gente, ó, vamos lá, né? Então, essa cabeça é importante mesmo, porque não sabe Isso, nenhum Cláudia, nem e outro. até saber o seguinte, Cláudia, você, né, que é pesquisadora, até saber assim, calma, gente, é porque dentro do nosso negócio isso aqui é característico. Então, assim, na verdade, isso não é uma coisa só nossa, e é um problema e um defeito que nós temos, né? Peraí, quando a gente for olhar, isso é característico disso, todo lugar vai ser assim. Então, não é uma coisa, né? Porque eu penso, né, assim, quando, dependendo do que apresentar, isso pode realmente trazer, e por isso que, assim, a gente tem que ter todo esse olhar. Então, depois, quando a gente já tiver mais dados comparativos, a gente vai conseguir entender melhor isso, né? Mas, nesse momento, talvez o dado que eu tenho seja só meu, eu não vou conseguir comparar com uma outra população, até para poder dizer, não, ou né, que dentro é dessa forma, porque é característico desse, ou talvez até tenha, né, Thaís? É isso também que a gente vai ter que buscar, acho que você também vai nos dar um pouco de norte sobre isso, né, para entender, olha, dentro aqui, né, do nosso estudo, é característico dessa população, por exemplo, está falando da saúde, é característico, isso já vai ser alto. Então, nesse nível que nós estamos, na verdade, não é algo estrondoso e específico nosso, mas é porque já faz parte realmente, né, e a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais acertada, né? E a empresa não recorte do social, né? A gente está aqui no dia a dia, né? E aí a gente vai para um lugar e passa 10 horas do nosso dia, 8 horas. Então, na verdade, cada empresa tem seu micro
né, nada mais é do que o reflexo do que tá lá fora, só que ali dentro, né? Exatamente. Pode falar, Graciete. A Graciete. Pode falar, querida. Boa noite, pessoal. Foi por isso que eu falei que será mais um desafio, né, para a gente. Não é que não possamos realizar, lógico, mas dentro de um contexto, né, novo que a gente está vivenciando, será um grande desafio. Então, por isso que a gente precisa realmente de preparação, pessoas preparadas na equipe, até para conduzir, para levar isso para a diretoria, né, porque quando, como a gente foi falando aí, já foi mencionado, levar uma realidade que, não, na verdade, às vezes não querem nem aceitar. Não, não é assim, não é assim, está exagerando, né? Mas existe sim, e a gente precisa tratar desse problema, né, dentro das organizações e contribuir. Então, por isso que é um desafio, mas é Super. coisa que a gente consegue. Não, é um super desafio. Eu acho que é uma cultura que vai ser desconstruída primeiro. Isso. Nós vamos falar aqui de desconstrução e construção concomitantemente. Isso. E nível de consciência, elevação de nível de consciência, sempre. Olha só, em 2016, 2017, nós fizemos um trabalho na empresa que eu trabalhava, indústria, nós tínhamos um índice muito alto de absenteísmo, né? E aí as pessoas estavam trabalhando, aí começou a chegando os atestados, depressão, ansiedade, depressão. E daí a gente, no nosso setor, com a minha equipe, comecei com a diretoria, montamos uma escuta psicológica. E daí a gente foi identificar com a escuta psicológica, foi tão interessante, não era obrigatória, mas a gente começou a divulgar e eles começaram a participar, os colaboradores. E foi identificado muitos problemas, na realidade, 90% dos problemas não estavam na empresa. E sim, eram problemas em casa, com filhos que usavam drogas, com marido que batia na pessoa, enfim, uma série de coisas que isso trazia, afetava toda a vida dela dentro da empresa, né? Ela não conseguia trabalhar, não conseguia focar, e aí, quando o líder fazia uma cobrança, e aí ela já se estressava, já chorava, saía, abandonava o cargo. Então, assim, foi uma coisa tão simples, né, diante da realidade que a gente está vivenciando hoje, e reduziu muito, porque eles desabafavam, e aí a pessoa que estava orientando, lógico, a psicóloga, né, que era analista do nosso setor, e daí a gente trazia para mim, e aí como que a gente pode ajudar? Não, a gente vai conduzir ela, indicar então para um médico do trabalho, do médico do trabalho indicava para um psiquiatra, psicólogo, e assim foi reduzindo. Não foi fácil, né, porque implantar uma cultura, as pessoas ficam com receio de falar, não tem segurança, tudo, então o questionário, talvez eles sintam mais à vontade para falar. Mas é diferente, já foi uma abordagem diferente que a gente fez. Nem toda empresa também é um custo, as pessoas não querem ter esse custo. E como a gente realmente precisava identificar por que era tanto índice de afastamento, atestados e afastamento por estresse, vinham dizendo sempre o quê? Caía sempre no colo do líder. Ah, porque o líder cobrou assim, porque ele cobrou assim. Aí ele dizia, não, também não é dessa forma. Aí a gente começou a investigar. E existia também, lógico, né, a questão da liderança, mas 90%, na verdade, dos casos vinha já de casa, com os problemas. Já era todo um contexto familiar, social, na vida dessa pessoa, e ela, na verdade, desabafou tudo dentro da empresa. E a empresa sofria também com isso, né? Todo mundo sofria, tanto a empresa quanto o próprio profissional. E eu fiquei muito feliz quando saiu essa normativa agora, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa pensar nas pessoas, né? Não é somente o RH. Todas as pessoas, nós somos gente. Por mais que a inteligência artificial tenha aumentado, tenha melhorado, tenha ajudado o nosso trabalho, mas nós somos seres humanos e precisamos de cuidados. Cuidado é fundamental. Em qualquer ambiente que estejamos, é necessário ter o cuidado. Obrigada. Não participei, Thaís, da primeira aula, mas essa eu já amei. Tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço você, é uma excelente contribuição. Eu posso falar rapidinho, Joana, só complementar a Graciete? Duas questões importantes, Graciete. Os questionários geralmente trazem também dimensões, uma dimensão pelo menos, de 1 a 2 dimensões, que vão identificar exatamente o nexo causal. Se a dimensão de dupla presença, ou seja, a pessoa está ali
trabalhando, mas, né, enfim, com problemas em casa, com os filhos, com a família, enfim, diversos problemas sociais, né, pessoais, isso também pode ser identificado no questionário, tá? Isso é muito legal, excelente. E depois, essa questão que você traz de escuta e fala, que é o óbvio que a gente falou um pouquinho na primeira aula, né? Se vocês quiserem pesquisar sobre Dejour é um psiquiatra francês maravilhoso, Eliane, ele é meu referencial teórico em toda a pesquisa, tá? Então, psicopatologia ocupacional, Dejour está comigo. Ele propõe lindamente. Ele tem um método, né? Na verdade, eu falo que é um referencial teórico, metodológico, interventivo, porque é a clínica do trabalho. Ele traz exatamente a clínica para dentro do ambiente de trabalho. Olha que fantástico. A oportunidade da pessoa verbalizar, expressar, pôr para fora esse sofrimento psíquico, certamente é minimizado, né? Esse adoecimento ali, a hora que ela fala é minimizado, né? Vocês são terapeutas, que de tanto estudar Dejour, né? Eu tenho alguns livros dele aqui, Trabalho Vivo, Psicossomático, enfim. Eu sou super fã dele, né? Então, vejam, Christophe Dejour, vou colocar aqui no chat. Ele é bem... Então, ele traz muito isso, tá, Graciete? Então, sem você saber, vocês aplicaram lá no ambiente de trabalho exatamente o método de Dejour, tá bom? Muito bem, parabéns. Pode falar, Joana. Dentro desse contexto, né, que as meninas compartilharam aí, eu acredito que a gente vai deparar com situações que nesses 20 anos em multinacionais e também como consultora empresarial, eu observei bastante, em outros contextos, não desses de riscos psicossociais, mas o que eu observava? Quando ali um setor, um líder, ele identificava algo que precisava mudar a cultura daquele setor ou da empresa como um todo, quando era falado por alguém da empresa, tinha bastante resistência das pessoas aceitarem. Elas não conseguiam entender o significado por trás daquilo ali. Só achava que era mais uma coisa. Nossa, estão trazendo mais uma coisa para eu fazer, mais uma coisa para implementar, mais um papel para assinar, mais uma coisa para ser auditado. Quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, já vem mais uma coisa para a gente ser auditado. Então, eu acredito que, nesse sentido, a gente pode deparar com essas situações, eu acredito que a gente vai deparar dentro de algumas empresas, e aí é onde entra a questão de uma empresa de assessoria, de uma pessoa externa, para que esse mapeamento e toda essa identificação e todas essas ações, enfim, tudo que a lei propõe aí, seja de fato efetivo, traga resultado de fato para a empresa, porque senão vai ficar uma coisa que vai ser implementada, como diz o ditado para inglês ver, sabe? Então, vi muita coisa assim acontecer, mas eu acho que agora não vai ter como mais ser assim, como a Eliana falou, não vai ter como mais ser assim. Então, eu acho que aí, nesse momento, entra os olhares externos para que seja ali uma fala neutra, uma solicitação ali que não é a empresa que está pedindo, é outra pessoa, e eu acho que nesse sentido também, a gente vai ter a pessoa vai baixar a resistência também para poder participar, para poder preencher, enfim. Me veio à memória aqui muito desses acontecimentos que eu presenciei em outro contexto, e eu acho que a gente vai presenciar isso aqui também, e é importante a gente também estar atento para não deixar que a coisa vá seguindo somente por seguir, por dizer que está implementando, né? Excelente. Vou só complementar aqui a fala da Joana num outro aspecto, que é o seguinte, assim como as inúmeras pesquisas de clima, entram todas as pesquisas, né, e aí muitas vezes a gente vai perder a confiança das pessoas, nesse sentido de que, assim, isso é mais uma burocracia só para eu cumprir. A gente sabe, quem já trabalha, né, aqui há muito tempo, né, dentro de organizações, e, assim, eu tive uma experiência, né, na organização anterior onde eu trabalhei, que as pessoas realmente já não queriam mais, que era assim, todo ano, e imaginava realmente que era para cumprir uma tabela, porque todo ano eu respondo esse negócio, e o que acontece depois disso, né? E aí vem justamente essa parte do envolvimento, claro que, assim, na hora que a ANR traz, precisa ter o envolvimento, né, do colaborador, mas, assim, que nível de envolvimento é esse? Então, assim, a gente teve a graça, né, de conseguir fazer isso, né, que justamente depois de um resultado, inclusive, até porque a gente, mais uma vez eu digo, independente se é essa pesquisa que a gente está falando aqui, que a Thaisa vai trazer os modelos de questionário, ou mesmo seja uma pesquisa de clima, ou outra
Na hora que você fez, estratificou setorialmente, tem os pontos onde você vai trabalhar, porque ele vai ter que definir, né? Então, vamos lá. Então, a gente trabalhava, o balizador era o NPS, então o NPS abaixo de 65, opa, a gente ia na área junto com o gestor para conseguir fazer a escuta da área, o trabalho na área, e inclusive junto com a área construir o plano de ação. Né? Fosse acima de 65, o gestor fazia a sua própria devolutiva, construía o plano e apresentava. Essas áreas não eram monitoradas, porque também tem isso. Ela não vai conseguir monitorar tudo, então você vai ter que eleger. Você vai ter que ter um ponto de corte aí, quem é o seu balizador para você entender. Opa, essas a gente vai acompanhar, vai monitorar o plano de ação. Todos vão cuidar da sua área, mas essa daqui a gente vai acompanhar um pouco mais de perto. E aí a gente teve, né, a grata surpresa, mas aí de fato assim, né, eu tive que ir realmente, né, de área em área, para poder assumir o compromisso de que, assim, eu estou assumindo o compromisso de que vocês terão uma devolutiva, né? Eu estou assumindo esse compromisso. E aí, assim, 2.000 funcionários, em uma semana nós conseguimos, né, para a Cláudia aí que adora, né, 2.000, em uma semana nós conseguimos uma amostra de 1.300. Né? Então, é um número muito significativo, né? Então, assim, mas por quê? Porque, e agora, de fato, nós realmente fizemos, né? Tudo foi honrado. E aí nós fomos lá, e a confiança que as pessoas tiveram ainda na hora de trabalhar essa qualitativa, porque também muitas vezes o que acontece é justamente isso, as pessoas já estão cansadas, né? Porque assim, você faz isso, mas e isso? Acontece o quê depois? Então, essa forma da estruturação do plano de ação, e como nós iremos divulgar isso para as pessoas, porque também muitas vezes até acontece assim, a empresa pode até fazer, mas ela não divulgou para as pessoas que o que ela está fazendo se vincula com aquela pesquisa que ela fez, porque ela não trabalhou isso adequadamente, e aí ela até está fazendo algumas coisas, ou essas diversas ações aí, né, como a Thaisa já falou, implementou a coisa B e coisa C, mas como isso se vincula com o que eu tinha feito antes, né, então assim, trabalhar estrategicamente isso para fazer essas vinculações, e aí é onde entra toda uma questão de comunicação, assim, eu preciso construir isso, né, na cabeça das pessoas. Então, a forma como eu vou tratar isso, como eu vou comunicar, acompanhar e envolvê-las, é um outro ponto extremamente importante dentro desse nosso planejamento. Senão, as coisas vão estar perdidas, inclusive nem vão fazer o efeito esperado, e eu também nem vou conseguir medir depois. Exatamente, Eliane, perfeita. Perfeita a sua posição. Mais alguém? Eu só peço desculpas que meu filho está chorando, se vocês escutarem chorinho no fundo, ele deve estar com sono aqui, meu marido está controlando aqui a questão. Pode, inclusive, piorar, né? O que a Eliane trouxe, não só não ter feito, como piorar, né? Porque tu fica tudo tão desastrado, tudo tão atropelado, querendo que as pessoas comecem a responder de qualquer jeito, enviesar tudo, né? Além de não ter feito, piora. Por isso, essa questão da maturidade, principalmente do time, né, multiprofissional ali, vai demandar muito isso, assim, esse olhar de saber, assim, é necessário um treinamento, é o bastante? Não, 2, 3, que sejam 3 treinamentos. Não iniciem sem antes vocês conseguirem medir pelo menos esse nível de consciência, sabe? Passar entrevistas de feedback, às vezes, depois dos treinamentos, de sensibilização, de conscientização, para entender o nível de consciência, né, seja da liderança, seja da alta direção ou dos trabalhadores. Então, vejam que educação, não há como dissociar a educação aqui, é o primeiro passo. Jamais cheguem e digam, né, se alguém, às vezes vocês conversam aí com outros profissionais que estão buscando, né, mas jamais enviar um e-mail, sei lá, responda a pesquisa em 7 dias, jamais, né? Então, essa abordagem, né, próxima, humana, até mesmo de escutá-los, né, do que eles estão achando, enfim, trazer para a mesa, conversas nesse sentido mesmo. Acho que a gente precisa ter essa maturidade. E a equipe multiprofissional, ela vai precisar muito estar conversando, inclusive, com a liderança e com aquelas pessoas, com os tomadores de decisão, vamos dizer assim, porque, no final das contas, eles vão precisar aí do budget, daquilo que é o orçamento, enfim, né, todos os planos de ações vão ter que caber no orçamento da empresa. E nada muito custoso, tá, gente? Nada assim com índice. O que eu vejo na prática, né, em outros países, são muito mais voltadas a medidas humanizantes do que propriamente outra coisa. É interessante isso. No final das contas, é aquilo.
nós precisamos humanizar as relações de trabalho, né? No último dia da minha aula no Instituto de Psicologia da USP, né, eu estava com o professor Malvese, não sei se você conhece ele, Eliane, da USP de São Paulo, e eu era a estranha no ninho, né, porque eu era advogada num time praticamente terapeutas, enfim, psicólogos, e eu cheguei a essa conclusão, eu falei, olha, professor, ou a gente humaniza as relações de trabalho, ou vai ficar muito difícil, porque o que ele fez? Ele estimou que até 2030, até 2050, a gente teria problemas seríssimos com vínculo empregatício. A gente teria relações de trabalho, que é bem diferente, mas o vínculo empregatício seria algo fadado ao desaparecimento. Então, é preocupante, né? Exatamente, é isso mesmo, humanizar o ser humano. Pois é, porque se nós somos seres humanos, né? Eu acho tão interessante como a gente fala isso, né? A gente vai ter que humanizar o ser humano, mas realmente parece isso, é como se a forma da nossa construção social até, e aí dentro da relação do mundo do trabalho não é diferente, isso é mais forte ainda, né? A gente desumanizou, né? E aí depois eu sei que vocês também vão falar mais lá na frente, que é assim, o grande desafio do autocuidado, porque também você pode criar. E aí também, a gente trabalhava, né, na área da saúde, né, trabalhava na Unimed, então assim, além da gente ter acesso a diversos recursos, a gente tinha como trazer também muita coisa. Mas e o desafio, né, da própria pessoa de trabalhar o autocuidado? Porque às vezes você pode dispor de tudo, e as pessoas podem não utilizar. Eu falo de corresponsabilidade, Eliane. Trazer, porque sabe que eles já estão falando até que será obrigatória a participação, né? Então, veja, assim como exames admissionais, demissionais, periódicos, a depender da função, são obrigatórios, a identificação do risco vai depender, assim, primordialmente, essencialmente do trabalhador. Ele vai precisar participar. Então, veja que é uma corresponsabilidade, está ali. Inclusive, assim, passível até mesmo de advertência, dependendo. Não sei como a gente pode aplicar isso na prática. Pois é, porque daí vai ser um desafio. Se eu estou falando do cuidado, então, por isso que tudo isso vai ser muito desafiador, né? Sim. Porque, na verdade, a gente vai ter que trazer para... Aí vou voltar ao que você também já falou antes, que eu acho que vai ser, assim, o ponto primordial de tudo, elevar o nível de consciência das pessoas. Porque a própria questão do autocuidado, ela é uma questão de elevação de nível de consciência, porque às vezes eu brincava com o meu próprio time, porque eu dizia assim, vamos lá, você está dizendo, quanto tempo faz que você é mulher, quanto tempo você fez o seu check-up ginecológico? Aí todo mundo ficava sem jeito, não, eu estou só fazendo aqui uma brincadeira de uma avaliação. Você se sente, por acaso, né, você está presa ao trabalho de forma que você não tem a liberdade de conseguir ir na sua consulta? Aí todo mundo já ficava constrangido. Não. Mas então por que a gente não vai? Entende? Porque é um aprisionamento nosso próprio, gente. Porque você está numa empresa que você é livre, que você é incentivado, você tem um plano de saúde, você tem toda... Mas você não vai. E mais, você ainda traz a questão... Mas é porque eu estou muito ocupado. Aí também volto a dizer, aí é onde a gente... Aí agora eu vou pegar de novo os dados estatísticos da Cláudia. Peraí. Mas então, se é esse o sentimento, aí vamos lá para a percepção. Se a minha percepção é realmente desse aprisionamento, que eu sei que é meu, porque nós também não temos no Brasil uma cultura de autocuidado, que é meu, de que eu não vou, então, ou seja, a minha intervenção, então, não é mais em criar programas. A minha intervenção, então, então, aí, na minha equipe mesmo, eu brincava assim, nós teremos o dia da saúde de cada uma, todo mês, pronto, esse é o seu dia, eu não quero ver você aqui. Esse dia você vai sair, você vai na sua consulta. Entendeu? Esse vai ser o dia que você, não quero ver você aqui. Você vai na sua consulta, é o dia que você vai cuidar de você e tal. Sabe esse dia do cuidar de você? Pronto, porque daí se eu bloquear o dia do cuidar de você, então você vai ter que cuidar de você. Né? Entende? Aí já é um outro nível de intervenção. Mas a gente vai ter que perceber essas coisas. Senão, a gente não vai conseguir avançar. Sem forçar. Porque se eu disser, se você não for, eu vou advertir você. Peraí, mas não era para cuidar de mim? Agora você vai me advertir? Né? Vai me dar uma suspensão? Perfeito, Eliane. É isso. Às vezes a gente vai precisar ter até esse feeling de levar para o lado bem-humorado da coisa, para trazer conexão, né? Porque você cria conexões com o outro. Perfeito.
Mas, bom, a gente já está terminando. É só assim, eu vou compartilhar assim 2 imagens, tá? E quando eu perguntei para a IA o que eu estava sentindo naquele dia, ela me respondeu com 2 imagens, tá? A primeira é essa aqui. A primeira. Eu muitas vezes me sinto assim, não sei se alguém se sente também, tentando aí promover, né, ser um agente de transformação, promover alguma coisa, né, devolver aquilo que a gente recebe na educação, principalmente na universidade, né, aplicar isso na sociedade, de alguma forma transferir conhecimento, né, contribuir de alguma forma, e as pessoas, né, muitas vezes não conseguem enxergar. Eu gostaria de que vocês me ajudassem aí. Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês veem essa imagem? Foi a Yá que me passou, pasmem. Alguém quer falar um pouquinho para a gente finalizar? Assim, na minha concepção, Thaisa, é aquela história, né? Linkando um pouquinho com o que foi tratado hoje. Você está ali no meio, né? É um grupo, é um círculo, né? Alguns vão te ouvir, né? Alguns vão ter uma melhor acessibilidade a você e outros nem tanto, né? Ou por não querer, ou por questão de privacidade mesmo, ou por falta de aderência desse link, de se sentir à vontade, seja um colaborador líder, um líder seu diretor, enfim, né? Ou colaborador. Então, na minha concepção é mais ou menos isso, né? Assim, a gente não vai conseguir fazer tudo 100%. Né? Todas essas ferramentas vão ser utilizadas da melhor forma, todas essas tratativas ainda estão muito em andamento, como vai ser aplicada, como vai ser o feedback, né? A questão da humanização, como a Eliane muito falou, como é que vai ser essa devolutiva para o Ministério do Trabalho, internamente na empresa, o próprio colaborador. Então, assim, é aquela história, né? Mas é não desistir. E aí ainda me vem aquela questão, sempre vai ter uma luz no fim do túnel, a gente não pode desistir. Né? Então, pelo menos foi minha concepção, linkando com o que vocês trouxeram hoje, que foi muito enriquecedor. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Alguém quer fazer alguma observação dessa imagem? Thaisa, eu gostei de fazer a provocação do sentimento, né? Eu venho da comunicação não violenta, que nos estimula sempre a falar o que estamos sentindo e precisando, né? E essa imagem traz bem o sentimento que eu estou vivendo hoje com a sua palestra. Tem uma luz ali no meio, nos iluminando. Alguns estão na luz, outros estão na sombra. Então, como a gente vai fazer para estimular que todos venham para esse meio? Eu facilito, treino líderes para comunicação não violenta, consciente e segurança psicológica, que são insumos para a humanização no ambiente de trabalho. E há muito tempo eu tenho uma preocupação muito grande de todas essas exigências cair sempre em cima do líder, que tem sua parcela de responsabilidade na humanização e na saúde mental, porque sim, de fato, temos ambientes tóxicos, com comunicação muito violenta, e o líder é peça-chave nisso. Mas não pode ficar só com o líder, que também é um ser humano, que também está ali no meio, sofrendo várias pressões, que também tem a saúde mental dele comprometida na hora que recebe orientações top-down e tem que passar por um time de várias gerações, de várias necessidades não atendidas. Então, essa luz também me faz refletir que essa luz precisa disseminar para uma cultura dentro da empresa de cuidado. Não pode ficar só na mão, a corresponsabilidade, a autorresponsabilização e corresponsabilização é do colaborador, é do líder, mas é de todos. Então, quando vem uma NR como essa, eu trabalhei na elaboração da NR 19, anexo 2, a portaria 9 da ergonomia no teleserviços. Eu fui das comissões tripartite. E fiquei muito frustrada com o resultado final, porque tudo foi atenuado, da saúde do trabalhador de teleserviços lá naquela época, e sinto que morreu um pouco. Até porque esse segmento também diminuiu muito com todas as tecnologias. Então, assim, eu vejo a luz e também vejo a preocupação.
como nós vamos fazer com que tudo isso dê certo para a saúde do colaborador, do líder e da organização, porque ganham todos. Uma organização com saúde mental, ela é mais produtiva, ela vai ter mais lucro. O colaborador vai ser mais feliz, porque eu acredito na felicidade dos relacionamentos interpessoais, como eles trazem qualidade de vida para o ser humano, porque o trabalho é realizador, né? A gente não pode ver só o trabalho como um adoecedor. Então, eu fiquei muito feliz com a sua aula hoje, eu estou ali no meio daquela luz, eu vou defender a ANR, vou ajudar as empresas, porque eu também sou parceira das empresas que sofrem muito com como dar conta de tudo isso que é inesperado, é incerto, não é? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, mas eu acho que é para iluminar todos nós. Adorei a sua figura, obrigada pela sua aula, eu espero estar na semana que vem também. Se Deus quiser, estamos juntos, sim. Obrigada. Alguém mais? Eu ia falar rapidinho, trazer, eu também compartilho do sentimento aí que a Ana e a Ana trouxeram aí da luz, mas eu ia fazer uma observação da primeira fala da primeira Ana. Ana, toda pesquisa que começa a dar tipo tudo muito 100%, eu desconfio muito, viu? Né? Todos os estudos, esses 100% às vezes me dá um certo, meu Deus, o que a gente está deixando passar que a gente não observou direito? Mas é um jeito que eu tenho um pouco de olhar para essas coisas, porque eu acho que às vezes o 100% me dá um pouco de aflição, porque a gente está falando de humanidade, a gente está falando de coisas que não dá para ser 100%, né? E a gente ter um pouco desse olhar também. Excelente. E vejam que as pessoas próximas já estão sendo iluminadas. Vocês perceberam? As que estão próximas. Né? Me chamou a atenção também, porque esse é o nosso papel, ser agente de transformação e ser luz. No final das contas, a gente precisa ser luz, né? E eu espero que a gente consiga aí um mundo, não ideal, porque isso não existe, mas bem focado nessa segunda imagem aí, acredito que a médio e longo prazo, aí se alguém quiser comentar também essa última imagem, e eu já fecho com essa frase. Seja a transformação que você deseja ver no mundo. Gandhi. Se alguém quiser comentar alguma coisa, veja que o céu está azul, né? A gente vai ter que se dar as mãos, né? A gente vai ter que ter, assim, essa conexão necessária agora, principalmente essa equipe multiprofissional, que vai fazer toda a diferença. E estamos juntos no mesmo barco aí, no desafio. Espero ter contribuído com vocês. Oi, pode falar. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa acreditar, porque se a gente não acreditar nisso, a gente desiste de fazer esse trabalho que está só no início e que a gente sabe que a gente vai enfrentar compartilhado aqui, né? Então, a gente, acreditando nisso, a gente fica com bastante energia, com bastante empolgação, e sem vontade de desistir, muito pelo contrário, principalmente quem já passou por uma situação desafiadora com o burnout, aí eu acho que a gente entra ainda com mais gás e com mais vontade de ajudar, mas eu acredito muito nisso, assim, nessa união, por isso que a gente propôs, né, Thaisa, esse momento aqui, para que a gente una mesmo forças e que isso vá se propagando aí para poder a gente, a médio e longo prazo, né, enfrentar e encontrar empresas, na verdade, né, que a gente possa ouvir dos colaboradores que eles têm prazer de trabalhar naquela empresa, que ele sente que, de fato, aquela empresa preocupa com ele, né? Então, isso pelo menos é o meu desejo pessoal. É isso mesmo. Ô, Thaisa, o Endro fez uma pergunta aqui no site, deixa eu ler para você. Tá. Como será a questão para profissionais que já têm algum transtorno psíquico, digo para não tratar como preconceito ou exclusão? Desculpem uma pergunta tão óbvia. Esse cai na etapa que a OMS própria trouxe, né? Afinal, ali, era apoiar. Ela fala em prevenir, promover e educar, né? E apoiar. Então, esse é um terceiro, vamos dizer, uma terceira etapa que eu acredito que hoje o Brasil não está ainda preparado, mas precisamos aí, de forma também paralela, trabalhar isso nos programas de saúde mental. Eu acredito que o retorno desse trabalhador que já adoeceu,
de alguma forma adequá-lo, de alguma forma ter um certo cuidado maior com ele, não é? Mas é difícil, porque o que eu falo para vocês hoje, a minha pesquisa de doutorado pesquisou base de dados do judiciário, então, Estado de São Paulo aqui, Tribunal de Justiça de Campinas e de São Paulo, capital. O que eu mais vi foi a dificuldade das pessoas que ajuizam reclamação trabalhista por adoecimento mental provarem de forma robusta e eficaz o adoecimento, o nexo causal, principalmente. Então, vejam, eu acho que vai muito preventivo com esse apoiar, esse cuidar, essa cultura de cuidado. Então, estar preparados, né, para receber o retorno desse trabalhador que já adoeceu, que passou aí por um momento de afastamento e retorna ali às suas funções. Então, readequar, né, de alguma forma, trazer aí novamente essa funcionalidade integral para ele, né, sentir útil novamente e ser acolhido, especialmente acolhido. É isso mesmo, muito obrigada. A Cláudia, pode falar, Cláudia, agora que eu vi que você está com a mão. Vixe, eu esqueci de ligar minha mão, perdão, gente. Não, só agradecer, e assim, seria muito legal se eu pudesse chegar amanhã e mostrar o vídeo dessa aula para as pessoas. Ai, peraí que meu filho apagou a luz aqui, só um pouquinho, gente, desculpa. Que paz. Perdão, eu estava no Um dia escurinho. eu te passo a minha tese de defesa para você dar uma olhada, Cláudia. Nossa, Thais, mas é que assim, como a gente tem o viés, né? Porque eu chego para falar, eu chego muito entusiasmada, talvez um entusiasmo um pouco acima do que o necessário para o meio ainda, eu preciso ainda me adequar nessa que vocês trazem, de como é que a gente traz os dados e tal, mas o meio corporativo, ouvir isso, né, de que não pode fazer um questionário por e-mail, gente, assim, ouvir é tão gratificante estar escutando isso hoje. Então, se a gente pudesse ter acesso, o Tom falou que a gente ia poder depois acessar as aulas, né? Seria muito bacana, porque aí, assim, é diferente, né? Eu tenho levado, tenho falado, mas quando vem de fora, porque eu fico parecendo muito exagerada no meio, né? Porque tem essa paixão pela coleta de dados, etc., mas a paixão é minha, né? E aí, como é que você desvincula do viés de achar que você não está puxando uma sardinha? Mas não, gente, ela é necessária, né? Então, quando a gente ouve isso de novo, tudo que vocês falaram, não me repetindo, trazendo para o meio corporativo o desafio que a gente tem, né, de inserir essas questões acadêmicas, mas a ciência, ela pode ser séria, mas ela não precisa ser chata, né? E a gente pode trabalhar, é difícil, é complicado, mas, enfim, então seria muito bacana poder ter isso para mostrar ali, e, nossa, com o maior prazer, por favor, aguardo a tese. Vai sair um livro, na verdade, tá? Que chama, né, Transtornos Mentais Ocupacionais, do direito à saúde mental ao gerenciamento dos riscos psicossociais. Ele já vai sair pela Dialética, eu acredito que em algumas semanas, aí, um mês, e já tem um livro, né, da tese, com todos os resultados, assim, foi quanti quali, então, eu acho o seguinte, Cláudia, eu ouvi do meu primeiro orientador no mestrado da medicina, ele falou, ele é médico obstetra, e eu trabalhei judicialização de saúde lá com ele, né, a gente fez pesquisa nessa área. Nunca mais eu vou esquecer. Ele falou assim, Thaisa, você vem do direito, o direito é bem, né, dogmático e tal, mas pense que você vai precisar transferir todo esse conhecimento e aplicar ele para a sociedade. Você precisa. Você está, né, na USP, uma das melhores universidades do mundo, você precisa pensar em devolver isso para a sociedade. Então, eu fiz mestrado, doutorado, né, e estou no pós-doutorado. Mas, assim, tudo que eu vou fazer, eu penso em ultrapassar as barreiras da universidade. Senão, para mim, não tem sentido algum. Né? Então, é mais ou menos isso. Acho que a gente precisa ter também esse olhar da ciência aplicada. Eu não faço ciência para os pares, para os doutores. Eu preciso fazer ciência para a sociedade. Não dá. Para as organizações, especialmente, porque tive dentro delas aí durante 14 anos, sofri assédio moral, assédio sexual, adoecimento físico, tudo que você imaginar. Então, eu abracei a causa, né? No sentido, assim, dessa pergunta de pesquisa ter ocorrido ali, no meio, né, empresarial. Então, é mais ou menos isso. Acho que é aquilo que a gente carrega com missão e abraça a causa. E não desiste, porque é solitário, viu? O caminho é solitário. E fazer para os pares também, às vezes, é isso, né? A universidade, ela conversa muito para dentro do muro, né? Ela não conversa para fora. E artigo é uma coisa chata de ler,
a maioria, pelo menos na área epidemiológica, que é a hora que eu vim, meu Deus, ninguém merece ler artigo de epidemiologia. É. Tem, E o né? tanto é difícil você conseguir publicar? Não, é difícil Não pagar? de publicar, e aquilo não é assim, então é uma coisa que fica muito para dentro. Como é que você vai mostrar aquilo para fora, gente, com aquela linguagem, pelo amor de Deus? Né? Então, você transformar isso para devolver, gente, a gente teve o privilégio de estudar com uma bolsa, né, de conseguir, então, acho que simplificar e trazer isso, né, nossa, é fundamental. E complementando, Cláudia, a Revigoradamente, ela nasce, eu brinco que ela nasce dentro da academia, porque a primeira parceria que eu busquei foi com a Universidade Federal da Paraíba, muito nesse sentido, porque eu acredito que é uma troca que a gente precisa ter constante, né? A gente tem que ter as validações científicas e a gente precisa, enquanto empresa, traduzir, entre aspas, colocar dentro de uma solução, enfim, tudo isso que vocês levaram anos para poder estudar, e a gente traduzir isso de uma forma para poder levar para a sociedade. A Revigoradamente está em João Pessoa, na Paraíba, e eu fico muito feliz porque aqui, o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação aqui, a professora que é responsável por ele tem essa preocupação, sabe, de unir a academia com os empresários e também com o governo. Ela fala que precisa ser essa união para que a gente consiga fazer as coisas acontecer. Não adianta cada um no seu mundo, né? Porque a gente tem muito um para poder contribuir com o outro. Então, assim, eu sou uma pessoa super mega fã da ciência e dou muito valor aos cientistas, porque é o que a Thaisa falou, não é fácil, são anos ali, e depois isso precisa extravasar. Nós precisamos ter conhecimento daquilo tudo que foi, daquela dedicação, né, daqueles estudos que foram feitos. É realmente isso, assim. Muito Exato, Joana. Exato, muito legal são os dois lados, né? A parceria mesmo, o estudo o estudo de métodos mistos, né? Cada um no seu, e a gente conversando e trocando e profissionalidade, multidisciplinariedade. Exatamente. Exatamente. Complementares, conhecimentos complementares, muito bom. Pessoal, vocês são incríveis, né? Eu passaria aqui a noite toda com. Já ia dizer. Muito, eu tô assim, de cara. Ontem eu falei pro meu sócio, falei, olha, pensa num nível altíssimo de debate. É demais, bacana. Vocês são incríveis mesmo, muito obrigada. Faz um chazinho e fica, né? Rodas de... Assim, eu acho que a gente precisa montar grupos de discussão, eu acho que isso vai fortalecer muito também, tá? Depois a gente vai disponibilizar ali quais os nossos programas, no sentido de trazer discussões, estudo de casos, tá? A gente vai, em breve, aí também, uma mentoria coletiva, eu vou trazer estudos judiciais, então a gente vai conseguir debater casos, os fatores psicossociais, os impactos financeiros, né, o adoecimento, as indenizações, tudo assim, voltando exatamente para a gente poder discutir, aprofundar, investigar, né, e dar esse apoio. Acho que todo mundo vai precisar de apoio, né? Na prática é diferente. Eu falo assim, eu trago ciência, né, e principalmente o projeto de lei, ele é baseado na ciência, mas no mercado pode ser que a gente tenha que se adaptar ali a linguagem, a comunicação, né, como muito bem falou a Eliane, desculpe. Mas fico à disposição, tá? Novamente fico à disposição, Joana, se você quiser ir finalizar, se alguém quiser falar mais alguma coisa também, fiquem à vontade. Ana Elisa colocou aqui no chat, que bacana, Joana, saber que está em Jampa. Dei uma aula hoje na UFPB sobre CNV. Ana, temos que marcar, aí dá para a gente marcar um café presencial, né? Ana, eu tenho curso de CNV, sou apaixonada, adoro. Comunicação não violenta. Precisamos disseminar CNV para o mundo. Então, tenho muito judiciário, né? A gente trabalha bastante CNV dentro, né, do âmbito jurídico também. Faz toda a diferença. Eu acredito muito nessa humanização, nessa comunicação. E no final, Emelisa, você não estava, mas eu falei isso. NR1, essencialmente falando, é gestão de relacionamento e comunicação, tá? No final das contas, é isso que a gente vai ter. Exatamente, é verdade, é isso mesmo. Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Antes, só reforçando, eu mandei lá no grupo, mas não sei se alguém entrou depois que eu mandei. As próximas aulas acontecerão no dia 16, segunda-feira, e no dia 18, quarta-feira, às 19h30. Foi falado muito aqui sobre cultura organizacional, então,
vai dar andamento aí com Fátima Corradini, com essa parte de cultura. Não sei se Fátima está aqui, se Fátima quer dar uma palavrinha aqui. Oi, Luana. Tô sim. Isso, Fátima, coisa linda. Dá um gostinho para todo mundo aí do que eles vão vivenciar com você e dando continuidade a essa experiência incrível que foi com a Thaisa. Eu só quero falar que Fátima é minha amiga querida do coração, minha parceira, a gente está junto aí na jornada. E a gente é capitalismo consciente, então nós temos uma certificação internacional que a gente acredita nos negócios conscientes, a gente acredita na evolução, nas empresas, na tecnologia, na força que elas têm, mas a gente acredita nas empresas conscientes, nos negócios conscientes, que dão resultado. Exatamente. Isso aí, Fá, vai lá. Sabe, Joana, quando a Thaisa fala, eu só me coloco como aluna, não tem como eu perder a oportunidade de aprender. É verdade. Com ela, gente, eu sou encantada, eu falo para ela, eu sou completamente encantada. Mas olha, 10 minutos de bate-papo, ela dá uma aula, né, Fátima? Menina, eu fico quietinha aqui, só prestando atenção nela. É um privilégio muito grande, assim, eu fico muito feliz com esse trabalho, né, realmente foi uma discussão de altíssimo nível, eu espero vocês na semana que vem, eu sou muito mais da prática, né, do dia a dia, da essência realmente ali do que corre entre as pessoas ali, o que permeia, a energia que permeia, né, a real cultura organizacional é essa energia que está ali silenciosa, né, e tenho certeza que também vai ser um momento incrível para a gente, espero por vocês, e é muito enriquecedor, né, a gente eu que venho do mundo corporativo e tenho também toda essa bagagem, né, de experiência, de dor, e poder estar aqui hoje e fazer parte desse movimento, eu sempre falo que é um processo de autocura. A gente fala, contribui, mas ao mesmo tempo a gente se cura de tudo que viveu. Então, era um momento muito esperado. Nem tudo é tão utopia assim, né? Às vezes a gente acha que é utopia e ela chega e a gente está aqui para poder vivenciar isso. Então, vai ser um prazer estar com vocês semana que vem. Muito obrigada, viu? Fátima, eu que agradeço, vai ser incrível aí, já tive a oportunidade de assistir uma aula sua e é realmente sensacional, gente, vocês não podem perder. E falando, dando continuidade aqui só no que eu iniciei sobre Thaisa, eu acredito muito nessa questão do movimento que o universo faz, da gente se conectar às pessoas certas, né, eu entrei dentro de um programa da USP de startup, e aí no momento que a professora dividiu entre salas, eu caí numa sala com a Thaisa, e conheci a Thaisa, ela falou do trabalho dela, e a gente fez essa conexão, e graças a Deus estamos aí juntas, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, e fico muito feliz, mais uma vez, obrigada, Thaisa, pela explanação, pela parceria, e então ficamos combinados dia 16 e dia 18, às 19h30, tá? Tem muita gente perguntando pelo link da gravação, hoje não deu tempo da gente compartilhar, mas eu compartilho com vocês aí amanhã o link da gravação, e a gente aguarda vocês aí na próxima semana, tá? Ótimo restinho de semana para vocês, um excelente final de semana. Descansem bastante e venham com bastante energia na segunda-feira, né, Fátima?